Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Fazer Diferente Faz Diferença, o nosso 5º episódio, eu e Jaque aqui. E temos uma convidada super especial, que é a Renata Feltrin, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, vem do mundo corporativo. Ela é nossa primeira convidada que não é fundadora de startup, mas que vai trazer muito olhar sobre inovação através da corporação, né? De que forma que ela implementa a transformação digital nos seus clientes. Ela também é investidora anjo de startup, então, ou seja, né, muitos assuntos aqui para tratar. Além de ser uma apaixonada por viagens, ser mãe de 2 meninas e tem muito conteúdo para compartilhar aqui com a gente. Rê, seja super bem-vinda ao nosso podcast, que hoje está sendo regado a Vinho em Arte, que é um vinho de startup em lata. Depois a Jaque também vai contar um pouco mais sobre. Mas é um prazer, Rê, estar com você, já te acompanho, a gente já tem contato há bastante tempo, acho que mais de 5 anos. E quero começar te perguntando para você contar sobre sua jornada, desde a sua saída do Pará. Para quem não sabe, a Renata nasceu no Pará, até a vinda para São Paulo, o momento que você se apaixonou por tecnologia. Conta a sua jornada até aqui, por favor. Claro. Primeiro, super obrigada pelo convite. Também estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro conversar comigo mesmo, então, obrigada. Adorei que a gente está sendo regado a vinho. Esqueci de colocar na minha lista que eu amo vinho, então, melhor impossível. Conto. Bom, eu sou paraense, tenho muito orgulho de ser paraense, né, de ter vindo da Amazônia, ser uma mulher que veio da Amazônia. Eu, na verdade, sou formada em comunicação. Foi em comunicação que eu fiz a minha graduação. E muito cedo, assim, no primeiro ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar em agência, né, e não tinha nada de, assim, bom, a internet comercial, o primeiro browser lançado de internet foi em 95, que é o meu primeiro ano de faculdade, então a gente já entrega a idade quando a gente vai Mas ali, quando eu entrei na faculdade, a internet comercial estava se expandindo ali. E eu, imagina, numa agência, em Belém do Pará, na Amazônia, né, a gente fazia, não tinha muito mais voltado à comunicação mais tradicional, né, então os meios de comunicação tradicional, a gente não falava ainda de internet, mas eu já sempre fui uma apaixonada por tecnologia, muito curiosa, e eu super estimulava, a gente precisa ter uma área, trabalhar com isso, nas agências e tal. E aí a gente falou, a primeira vez que a gente não está trazendo uma founder, mas eu comecei trabalhando em agência, e aí quando eu vi que isso aí não ia andar em agência, ou ia demorar, eu fundei uma empresa, uma startup. De tecnologia? De tecnologia, desenvolvia sites, né, na verdade, para desenvolver comunicação digital para as empresas mesmo. Em 95? Não, foi um pouquinho no final, já estava acabando a faculdade, ali devia ser 98, né? Mas super no início ainda super do modelo no início, assim, ó, digital. Visionária, né? Exato. Acreditando que as empresas não tinham site, ninguém tinha, então era naquela época de colocar as empresas na internet, ensinar, explicar o que era isso, ninguém sabia direito o que era isso, né? Tava vindo essa onda, que é parecido com o que a gente está vivendo com AI agora, mas era um pouco isso. E aí, comecei a trabalhar com isso lá, depois resolvi vir para São Paulo para estudar um pouco mais de tecnologia, fiz uma pós-graduação em criação visual e multimídia, eu consegui um emprego também numa gravadora, e vim montar o departamento de internet da gravadora, olha isso. Legal. Montar o departamento de internet. Parece que faz muito tempo, né? E naquela época a pergunta era, né, o que é internet? Então, exato, né? E aí, enfim, nesse processo, eu acabei conhecendo o meu marido, que eu morava essa gravadora no interior de São Paulo, em outra cidade, ele morava em Campinas. Uma hora da relação a gente decidiu, bom, o que a gente vai fazer? Vamos casar? O que a gente faz? Eu decidi vir para Campinas, que ele morava lá, era uma cidade bem maior, com mais oportunidade de trabalho. Mas você saiu do Pará para São Paulo sozinha? Sozinha. Na cara e na coragem. Vim trabalhar aí nessa gravadora, que eu tinha recebido um convite, e comecei a estudar. Ia para São Paulo fazer pós-graduação, no interior, e todo final de semana fazer a pós. Enfim, aí depois, quando eu acabei a pós, decidi ir para Campinas, morar. E aí me apliquei, falei, preciso buscar um trabalho, né? E aí eu fiz uma entrevista e passei como web designer na CIT, que é onde eu tô até hoje. Agora em junho eu faço, menos de um mês, eu faço 19 anos de empresa, né? Uau! Então eu construí toda a minha história lá, entrei como web designer, mas, enfim, tive a oportunidade de estar num lugar que super valoriza aprendizado e que super dá espaço para aprendizado e para o crescimento e para o desenvolvimento profissional. Então eu aprendi praticamente tudo que eu sei de tecnologia, fui
aprofundando no que eu sabia de tecnologia, né? Eu lembro que eu não tinha nenhum ano de empresa, eu fazia as telas, mas eu, super curiosa, queria entender o que tinha por trás daquele sistema. Por que a tela tinha que ter aqueles campos, o que ela ia fazer? E aí, eu lembro que o gerente do projeto falou, cara, você não quer ser analista de negócio? Você não quer escrever o que está por trás da tela? Eu acho que você dá para isso. E aí eu comecei, enfim, evoluir, construir toda a minha carreira. Mas então foi em linguagem de programação mesmo que você se especializou? Na verdade, não, né? Porque daí eu fui para o negócio. Eu fui muito para falar do negócio, depois fui de gestão, estratégia, exato. Mas eu comecei codificando as telas, né? A gente fazia HTML na época, enfim. Você devia sentir um peixe fora d'água, né? Numa empresa que Olha, você sabe que eu até falo isso, que eu entrei e me senti um pouco... Eu era um pouco um peixe fora d'água, né? Mas ou um peixe de uma espécie diferente que aprendeu a nadar naquelas águas, né? E na verdade, quando... Era muito engenharia no começo mesmo, tecnologia muito mais focada em engenharia, mas quando a questão do digital, né, enfim, principalmente quando vem o celular, né, e que isso que muda completamente o comportamento do consumidor, todo o meu background em comunicação ajudou muito, né, então... Você era a interface entre a tecnologia e como o consumidor iria receber aquilo, né? Exato, e eu tinha estudado muito sobre o comportamento do consumidor, né, então eu tinha estudado bastante, então isso vem e complementa muito, então é uma época que só engenharia não era suficiente, que era preciso entender como é que a gente desenvolve o produto digital, e aí eu trago, por exemplo, design thinking como processo, porque que a gente conecta isso em engenharia de software, né, em toda a nossa expertise de engenharia de arquitetura, então isso começa a evoluir a nossa oferta. Então, toda essa história foi sendo, isso, tem um espaço para você aprender e construir em cima disso, né, e de entender as necessidades da tecnologia, conectando a minha visão de curiosidade, de interesse pelo mundo, dos meus próprios interesses e backgrounds nessa história. E eu acho que uma coisa interessante também, Rê, de todo esse tempo que eu te acompanho, você está sempre em constante aprendizado, seja dentro da empresa, como também no mundo aqui fora, né? O que tem de novidade, o que tem de coisas que podem gerar valor para o seu business e para você como pessoa. Então, acho que isso também é muito importante, né, para as pessoas, elas irem evoluindo na empresa. Você tem uma carreira que construiu na CIT, que hoje você é diretora executiva da CIT, e muito também por conta desse seu perfil que está em constante aprendizado. Então, é legal também compartilhar um pouco disso com as pessoas. Eu acho que se um dia a gente perde a curiosidade sobre o que tem no mundo, o que vem pela frente, a gente perde muito da nossa capacidade de contribuição. Exato. Concordo. Eu tenho uma frase que para a pessoa ser interessante, ela precisa ser interessada. Sim. Então, curiosa, né? E no mundo que, nossa, acelera e que tem novas informações, né? Enfim, em tecnologia, então, o tempo inteiro, né, se você, sei lá, decide, não, eu quero ser especialista só nesse assunto, tudo bem, mas sem olhar para o lado, né, tudo bem, você pode ser muito especialista numa questão, mas o tempo inteiro curioso sobre o que vem, porque senão, né, você acaba ficando limitado. Então, eu sou super curiosa, muito interessada sobre coisas, sobre cultura, sobre gente. Eu adoro conhecer gente. Acho que vem sempre... Eu gosto... Outro dia a gente veio do Web Summit, eu escrevi um texto sobre a teoria dos laços fracos e laços fortes, né? Conta sobre isso. Que a gente fala... Que, assim, é uma teoria da comunicação que fala que você tem na vida laços fortes e laços fracos nas suas relações, né? Os laços fortes são aqueles com pessoas que você tem relações... A tua família, os teus amigos próximos, as pessoas com quem você trabalha que está próximo de você, são laços que existem para manter o que já existe. E ele tem o seu papel na sua vida, né? Manter estável as relações importantes da tua vida que já existem. Mas a inovação não vem deles. A inovação vem dos laços fracos. Então, o que são os laços fracos? São, às vezes, os contatos, as pessoas que você... O amigo do amigo que você conheceu numa mesa do bar, alguém que você trocou uma ideia, alguém que você viu no palco, que você trocou uma ideia num evento. Então... Dali, às vezes, uma palavra, uma frase, uma ideia, um conceito que chegou para você faz você abrir um portal, né, de informação e aquilo traz inovação para a tua vida. Sem dúvida. Então, os eventos são super esse lugar de você, né, acessar os laços fracos e a partir disso... E isso está muito ligado às redes sociais também, né, a capacidade das redes sociais de te abrirem, né, através de pessoas que, enfim, chegam até você, de te abrirem um mundo que você não conhecia, então você achar os laços fracos através também das tuas relações no social. Mas os eventos são muito isso, né, e por isso que eu gosto de conhecer gente, eu não perco uma fila, uma coisa que a gente pode conversar
nossa, o que já chegou de inovação na Com minha certeza. vida, né, e de oportunidade, através dessas relações, né, desses encontros, é muito grande. Sim, sim. Muito legal. E- Desculpa, Imagina, pode falar. Eu vou tomando vinho aqui. Claro. Lógico, por favor. Quando eu penso em empresa de tecnologia, tipo IBM, eu penso sempre no estereótipo, porque de fato eu nunca trabalhei numa empresa puramente de tecnologia. E aí eu olho pra ti e é completamente diferente desse estereótipo. Tá mudando, já mudou, tá em constante evolução. E conta um pouco sobre isso. Você falou que lá atrás você se sentiu peixe fora d'água, você provavelmente não se sente mais depois de 19 anos, né? Olha, é um desafio. O mercado de tecnologia é ainda um mercado muito masculino, né? Baseado num conceito que a gente erroneamente vem como sociedade, que as engenharias, né, são profissões, né? Tudo que muito mais ligadas aos homens do que às mulheres, e o que é um conceito que foi criado e totalmente errado. Mas ainda é um mercado muito masculino. As mulheres não são incentivadas a entrar nas faculdades de tecnologia, de engenharia. A gente vem tentando mudar, né? E as próprias novas gerações, muito mais em contato com a tecnologia, se vem muito mais nesse lugar. Né? As minhas filhas, eu tenho uma filha que é super gamer, e ela enfim, ama lá na CT, que é um ambiente super, assim, cool, né? Então, de empresa de tecnologia moderna, e ela fala, mãe, eu quero trabalhar aqui. Se eu fizer jogo, eu vou ter espaço. Eu falei, é um caminho. Isso é um caminho, com certeza. Mas ainda é um lugar muito masculino, e a gente vem desconstruindo isso, né? Desconstruindo na forma de, enfim, ser mulheres na tecnologia mesmo, exercendo o nosso papel, ganhando, entendendo essa consciência, entendendo também como é que a gente empodera outras mulheres, como é que a gente traz, como é que a gente mulher na tecnologia a partir do feminino também, porque o que a gente vê no mundo hoje, né, é que muitas vezes para você ocupar um lugar, às vezes você tem que ir na energia masculina, ou você se coloca muito na comunicação masculina, no papel. Sem nem perceber, sendo né? uma mulher, então eu acho que isso é um desafio importante, né, trazer as mulheres para essa consciência, porque precisa, né, nesse lugar, uma mesa só masculina traz só um jeito de pensar, um jeito de comunicar, né, um jeito de tomar decisão, e aí, né, é muito mais rico se a gente é ambidestro. Né? Então, trazer um pouco isso e trazer um pouco para os homens também essa consciência, né? A gente é muito mais integrado. Eu acredito muito, eu não teria chegado onde eu cheguei sem aplicar e sem desenvolver a minha energia masculina. A gente é masculino e feminino, né? Então, só que a gente não pode ficar só num lugar. Os próprios homens, né? É super importante que eles, né, sejam analíticos, assertivos e tudo, todos nós. Mas também é importante ter um outro lado, né, que é um lado mais feminino, um lado mais sensível, mais atento, ligado, inclusive às tecnologias soft, que a gente pode falar um pouco isso, que tem muito a ver com as tecnologias humanas, de relacionamento e de tudo que as mulheres, a sociedade coloca, né, dá mais espaço para que as mulheres exerçam isso. Então, poxa, os homens, por que não recuperar, né, resgatar esse espaço para exercer também essas tecnologias? Então, a gente está nesse processo, né, de abrir mais espaço cada vez mais, como toda a sociedade, né? Acho que o mercado de tecnologia é um recorte da sociedade. Sim. E inovação não deixa de ser justamente isso, né? Também seria a diversidade como um todo dentro da organização, porque pessoas diferentes pensam de forma diferente. Se você tem só o mesmo perfil de pessoas, a forma como você resolve os problemas, a forma como você pensa nos produtos para o mercado e que, enfim, você olha para a sua organização, é a mesma. Uma vez que você traz essa pluralidade também de pessoas, você acaba pensando diferente. Você resolve melhor, você tem um melhor produto e você inova. E Rê, você comenta, né, em um dos seus textos sobre o potencial de desbloquear também, né, as pessoas, de desbloquear o potencial das pessoas na construção de estratégia de inovação. E a gente queria te ouvir, né? O que você diz sobre isso, né? O que exatamente quer dizer sobre desbloquear o potencial das pessoas como uma estratégia de inovação? Eu venho meus desafios todos são com grandes companhias, né? Então, minha experiência de trabalho é ajudando grandes companhias a se tornar mais inovadoras, né? E como a gente vinha falando, a tecnologia, ela é neutra, mas ela é alavanca, mas ela é neutra. Você faz com ela o que você consegue a partir da potência das pessoas que você tem ali, né? Então, só que nas companhias tradicionais, o modelo de tomada de decisão, né, enfim, o ritmo em que as coisas são decididas e a forma como a gente avança e de onde vêm as vozes
que tomam essas decisões e que dão opinião e que são mais ouvidas, vem muito do comando e controle, ele é ainda muito desse processo, ele é antigo. Então, acho que a primeira coisa para a gente desbloquear o potencial das pessoas é dar espaço e voz para as pessoas. Perfeito. Como é que a gente sensibiliza? Acho que tem toda uma agenda de sensibilização de liderança, né, das lideranças se entenderem que elas mais curiosas sobre o outro, sobre esses laços fracos, e não só aquele lugar de onde ela está, né? Isso é dar espaço para que vozes venham de mais lugares. Então, a primeira coisa é isso, acho que sensibilizar a liderança é um jeito de abrir espaço para que as pessoas possam exercer o seu potencial, né? E incentivar essa curiosidade, né? Estabelecer processos de trabalho onde os times sejam mais colaborativos, onde as vozes de todos possam ter vez. Por isso que a gente fala do design. O design, né, por exemplo, o design thinking, ele é um processo onde você traz gente para colaborar, não importa se é o CEO ou enfim, um estagiário, mas que juntos ali possam trazer, a partir do seu repertório, das suas referências, ideias e soluções. Então, trazer processos de trabalho onde você inclui mais vozes, onde você dá mais espaço, é também desbloquear o potencial das pessoas, né? E eu acho que ter também um olhar, e aí eu acho que é um pouco de até de resultado de autoconhecimento, enfim, de amadurecimento de vida, de um olhar de que cada pessoa vem de um lugar, de uma experiência de vida e de uma característica mesmo, de um estereótipo. A gente tem personalidades diferentes, tem testes de personalidades aí que mostram isso. E que não dá para você achar, poxa, colocar as pessoas numa caixa e dizer, poxa, é assim o perfil, é esse perfil que eu preciso para esse lugar aqui, né? É olhar as pessoas a partir das potencialidades dela e aproveitar essa potencialidade, dar espaço para essas potencialidades também, nesse olhar complementar, né? Ninguém vai conseguir responder por tudo, né? Ser muito bom em tudo. E aí, quando você traz essa possibilidade de trabalhar colaborativamente, de construir de uma forma complementar, até a liderança, né? Isso é uma coisa que a gente exerce muito na CIT, né? A gente tem squad executivas de liderança dos negócios, então, que são complementares mesmo, né? É um peso você liderar também, tendo que responder por tudo, né? Sim. Quando você não domina tudo, vai ser difícil mesmo. Então, você liderar de forma coletiva também é muito mais potente, né? Sim, no resultado que você na forma que você experimenta do trabalho, enfim, e daquilo que você entrega, né, como resultado. Essa faz parte também até da transformação digital, né? A gente fala muito das empresas fazendo transformação digital, etc., mas dentro da transformação digital, seja fazer negócio com startups, etc., é justamente essa mudança de mindset, né? E o que você trouxe agora é uma mudança de mindset. Uhum. Eu queria que você explorasse um pouco como que as empresas hoje, corporações que são clientes de vocês, leads, potenciais, ou até mesmo pelo que você conversa no ecossistema, de que forma que eles realmente já entendem o potencial de toda essa transformação, indo para essa linha de mudança de mindset, desse olhar de pessoas, de desbloquear os potenciais. Hoje em dia, está sendo bem recebido ou ainda tem muita reticência? Não, porque tem muita empresa tradicional. Assim, ainda tem muita empresa tradicional, né? O mercado corporativo se move lentamente, mas acho que a gente vem vindo uma aceleração e uma mudança muito grande, por um lado, assim, na cabeça das lideranças, né, nos últimos, acho que desde 2005, quando esse processo de aceleração de transformação digital das empresas, para algumas indústrias, por exemplo, o mercado financeiro, era muito mais core tecnologia, né, então foi o primeiro, que a gente pode dizer, vertical, que acelerou muito, né, esse processo de transformação e entendeu que tinha um processo de transformação no jeito de liderar, de tomada de decisão, né. Então, mas a gente vem vendo as empresas, óbvio, se transformando, porque o que puxa a transformação digital? O comportamento do consumidor. Uhum. E a gente vem vindo uma geração aí, que é uma geração Z, já há algum tempo, né, com um comportamento completamente diferente, usando os serviços, tecnologia de um jeito completamente diferente, e isso puxa toda a transformação do negócio, né. Então, e o que a gente vê também bem interessante é que essa geração Z entrando no mercado de trabalho já há alguns anos também. Então, isso muda, assim, muda não só porque você precisa construir um jeito diferente de trabalhar para gerar melhores resultados, mas para acolher essa força de trabalho que chega num outro paradigma, né? Querendo trabalhar de um outro jeito. E que é uma geração já totalmente familiarizada com tecnologia, né? E sendo capaz de entregar uma potência nesse sentido, né, de contribuição, também diferente, né, enquanto profissional. Então, a gente vê as empresas, sim, se transformando,
como eu falei, tem bastante desafio, eu acho, no sentido ainda de governança, Sim. né? Empresas mais tradicionais, às vezes familiares, mas as empresas com mais potencial, as empresas globais, que o mundo todo está vendo esse movimento, já estão há alguns anos já se movimentando, já fizeram uma renovação de liderança, já estão, sim, alguns passos à frente. Para se manter competitiva, né? No final Sim. das contas, hoje em dia, para se você se né? manter relevante, competitivo, tem que ter esse olhar da liderança atrelado também a novas tecnologias. Sim, sem dúvida. Eu queria ouvir um pouquinho da Renata, investidora anjo, né? Que você é investidora anjo da Bit2Mami, né? E puxando esse gancho, eu também queria ouvir como foi a maternidade para ti ao longo dessa trajetória super bem sucedida na carreira corporativa. Porque eu vejo muitas pessoas que ou conseguem ser muito bem sucedidas na carreira corporativa abrindo mão da maternidade, ou elas querem abrir mão da carreira bem sucedida para se focar na maternidade, né? Mas hoje tem exemplos como você, graças, né, a pessoas como você que puxam aí referências de mulheres que são muito bem sucedidas e também conseguem cumprir o papel da maternidade. Conta um pouquinho sobre isso. Conto. Eu vou primeiro contar sobre a maternidade, depois eu falo do investimento antes. Sim. E da Bit2Mami. Eu costumo me apresentar quando eu vou num evento, eu sempre costumo me apresentar e falar, olha, eu vou começar pelo papel que é mais importante na minha vida, eu sou mãe da Mariana e da Carolina, porque realmente foi o papel que, acho que mais contribuiu na minha transformação pessoal, no meu autoconhecimento, e quando todo mundo me pergunta, o que você acha que você tem que estudar para ser um bom líder, para se desenvolver na carreira, para chegar onde você chegou, eu sempre falo, olha, começa pelo autoconhecimento, porque o mais difícil, é o que mais demora para que a gente construa esse conhecimento e o que nunca acaba. Sim. Então, se você só despertar para isso, né? E a maternidade foi um grande acelerador desse processo de autoconhecimento, de aprofundamento, de maturidade. Então, eu devo muito a ela, as minhas 2 filhas, nesse processo. E se eu tiver que abandonar qualquer outro papel na minha vida, o de mãe é único, que eu não vou conseguir fazer isso, né? Porque ele é o que realmente me completa. Então, eu sou muito feliz com o papel de mãe e com isso na minha vida. E eu nunca deixei de trabalhar. Nunca, né? As minhas filhas, com 6 meses, as 2 foram para creche. Eu achei um lugar que eu confiava muito, onde elas iam ter carinho, afetividade, tudo. Eu aprendi a entender que, para ser mãe, aí acho que é muito importante no mercado corporativo, eu acho que é importante pontuar isso, o mercado corporativo não é pronto. Primeiro, ele não está pronto para as mulheres, para acolher as mulheres da forma que ele é feito por uma persona muito mais, para resultado, uma persona muito mais masculina, no jeito de trabalhar, de liderar e tudo, então muito mais nesse lugar. Ele está se moldando um pouco mais agora, ele está se tornando um pouco mais leve, mais flexível, mas ele foi construído, não foi construído para um lugar para acolher a mulher na sua potência, tá? Naquilo que ela pode entregar. Para uma mulher mãe, muito menos ainda. Então, assim, é muito mais difícil, né? Tem N situações que eu posso contar, que eu falei, é muito mais difícil porque eu sou mãe, né? Então, assim, eu super sensibilizada nesse lugar, mas isso nunca me deixou, porque assim, trabalhar sempre me trouxe felicidade, no lugar onde eu queria estar. Então eu sempre contei, eu até fiz um post no Dia das Mães que eu contei isso, que a minha mãe é uma figura super importante, também trabalhou fora, é uma empreendedora, ela tem uma escola, ela abriu uma escola e construiu isso a vida inteira, e ela sempre trabalhou fora e sempre foi muito presente na minha vida, foi uma figura muito presente, e eu me inspiro muito nela. E quando eu tive a minha primeira filha, que eu ia voltar da licença maternidade, né? Eu procurei esse lugar onde eu ia deixar ela. Antes, minha mãe me ajudou, viu? Quando eu estava grávida, fiz a reserva da vaga dela, tudo. Mas no dia que ela foi voltar, minha mãe não mora aqui, né? Minha mãe mora em Belém, mora comigo em São Paulo. Então, no dia que eu fui voltar, eu fui sozinha, né? Meu marido estava trabalhando, eu arrumei a sacola da minha filha, fui sozinha, cheguei na creche para deixar minha bebê de 6 meses. E naquela hora eu super segura, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo, que eu estava deixando num lugar incrível, com pessoas carinhosas, muito bem escolhido, com suporte e tal, mas mexeu comigo. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, tô aqui para deixar a Mari e, poxa, bateu, né, aqui uma dorzinha no coração. Um sentimento de culpa, eu acho, também, né? A gente sempre fala que nasce uma criança, nasce uma mãe culpada, uma mãe culpada, né? Mas assim, aquilo, né, poxa, você tá numa relação de simbiose de 6 meses com aquela criança, enfim. E aí a minha mãe me disse uma coisa e falou, filha, fale para ela, você acha que ela não vai entender, mas fale para ela, a minha mãe vai deixar você, é um lugar incrível, a mamãe tá segura, você vai ter carinho, e a mamãe vai, porque é importante para mim, e eu vou trabalhar, isso é uma parte importante da minha vida, e daqui a pouco a mamãe volta, e a mamãe precisa estar lá, porque isso faz a mamãe feliz. E eu fiz isso que ela falou, né, e talvez ela
e eu entendi, eu falo até nesse post que eu entendi que na verdade era um testemunhal, ela estava me contando o que ela fez, né? E que não era menos para Mari, era mais para mim, você, né? O quanto que eu tinha que dizer aquilo. E isso foi super importante no meu processo, né? E entender que eu sou muito mais feliz também como mãe, né? Se eu tivesse abandonado o meu perfil, pelo menos, né? E eu acho que sem julgamentos, né? Cada um escolhe para o seu caminho, para a sua jornada, aquilo que te faz feliz. Eu acho que essa é a grande escolha, a escolha pela felicidade. Mas aí, quando eu me vi mãe no corporativo, eu entendi que para isso dar certo, eu precisava construir minha rede de apoio. Né? Então, eu precisava da creche, da escola, da família, dos amigos, do marido. Eu precisava que toda essa rede de apoio funcionasse. Precisava ter ela sólida, estruturada, entendendo as minhas necessidades, o que era importante para mim e dividindo comigo esse papel. Inclusive a empresa. A empresa também é parte da rede de apoio quando ela entende, né, a mulher mãe com a sua potência naquele espaço. Né? Até uma dúvida, Rê, porque a gente fala muito mais sobre trabalho remoto no pós-pandemia, né? Muitas empresas nem tinham trabalho remoto. Na sua época, já tinha dias que você ficava remoto, ainda não? Você tinha que ir todos os dias? Eu trabalhava muito, os clientes pediam... Bom, eu já numa cadeira executiva, né, tinha que estar muito nos clientes. Mesmo desenvolvedores, muitos clientes a gente tinha encontrado que o cliente tinha que estar lá, fisicamente, que nossos times tinham que estar fisicamente no cliente, então, enfim. N coisas, mas era muito menos, né, a minha vida era muito, mas eu sou muito grata até a pandemia, porque eu tive um espaço importante na minha vida ali, quando a minha filha mais velha se tornando adolescente, de estar junto com ela. Sim. Nesse sentido, né, eu acho que a gente teve perdas enormes emocionalmente, elas mesmas sentiram bastante, mas a gente estava junto e eu acho que foi um momento importante. E isso trouxe também benefícios para depois, agora num modelo mais flexível, em tecnologia isso é muito forte, então isso trouxe muito benefício, mas não era assim, não era. Então assim, eu conto N casos onde eu senti que, eu sempre falo que um homem, quando diz que vai ser pai, a primeira coisa que ele ouve, normalmente, de um outro homem, né, porque, normalmente, você está falando com uma liderança, e tem muito homem sentado nas cadeiras de liderança ainda, nossa, parabéns, e, vamos ver se a gente acha um jeito de você conseguir logo um aumento, de você mudar de papel, porque agora você vai precisar. E quando uma mulher conta que ela vai ser mãe, né, ai, que legal, maravilhoso, incrível, mas assim, esquece promoção, né, por um tempo, agora a sua carreira entrou num outro ritmo. Se não é dito, é o que acontece, é o que a mulher sente, né? Porque é o que acontece, né? Então, você passa por todos esses desafios, né? A gente sente muito isso. E a gente precisa desconstruir isso, porque outro dia eu vi a Paula Pascoal falando uma coisa incrível, né? Ela contou a história da vida dela, e ela conta que a primeira vez que ela ficou grávida, que ela foi contar também, o chefe dela era um cara fora da curva, ela falou, estou muito preocupada, se eu te contar uma coisa, eu tô grávida. Ele falou, mas por que você está preocupada? Eu sei que você está contando comigo por um cargo de crescimento de liderança e tal, eu vou sair. Ele falou assim, olha, não teve nenhuma mulher que eu trabalhei que saiu para ficar, foi grávida, saiu para ter um bebê e voltou pior. Todas elas voltaram muito melhores, né, assim, muito mais focadas, muito mais completas, muito mais potentes. Então, imagine que você está indo para um MBA e você vai voltar de um MBA. E depois que eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu tenho 3 MBAs na minha vida. 2 deles, um se chama Mariana, outro Carolina. Então... Pra ti, teve também um medinho, assim, de contar que estava grávida ou não, foi tranquilo? Não, eu nunca tive medo. Graças a Deus, na empresa que eu trabalho, né, a gente tem um espaço seguro para isso. Mas eu acho que tem um processo de construção depois, o olhar sobre você, da mulher mãe, é um olhar que é esse olhar de menos potência, quando deveria ser demais. Você volta, né, você é muito, muito mais capaz de focar, de conciliar várias coisas, você aprende vários skills, você se torna mais criativa, empreendedora, porque você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você tem que dar solução para coisas que você antes não pensava. Então você realmente, uma mulher que decide ser mãe, e conciliar isso com uma carreira corporativa ou uma carreira empreendedora, ela é uma mulher de muitas habilidades. Né? Então, e é isso, uma mulher que aprende a construir rede de apoio, tudo. Então, assim, primeira coisa que falando de maternidade, eu vivi vários exemplos de coisa ao longo do tempo, tipo coisas assim, por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente tive que fazer uma viagem para a China, inclusive, corporativa, não foi aquela outra, com um cliente, né, o cliente, a gente ia com um cliente, eram 3 executivos que iam, 2 homens e eu que era uma mulher. E aí o cliente passou as opções de passagem com o horário pra gente ir, confirmou a viagem, e um dos executivos disse, olha, tá aqui essas opções, escolhe aí, tem que responder até hoje à tarde, era um sábado, tipo, porque vai comprar, assim.
Eu falei, gente, calma, entendi, assim, eram 2 homens que podiam decidir a hora que eles queriam, porque eles tinham as mulheres trabalhando ou não, cuidando dos filhos, e sempre é esse papel, né, a mulher, alguém vai se virar e vai cuidar das crianças. O meu primeiro pensamento é assim, calma, eu preciso achar toda uma estrutura aqui, organizar, entender como é que eu vou ficar, minha mãe vai vir, consegue ficar com as minhas filhas, porque tem isso, né, então a mulher é o primeiro lugar, Exato. E eu falei, ó, eu não vou conseguir responder, eu preciso de X tempo para organizar, estruturar, e eu senti que ele falou, nossa, eu nem pensei nisso, né? Então, assim, N exemplos, né? Porque a gente está nesse lugar, né? Sim. Então... Mas é importante isso também, né? Você se posicionar, porque tem muita mulher que até teria medo de fazer... de falar o que você falou, não, né? Pra não se sentir numa posição... E sabe uma coisa que eu já vi muitas mulheres falando assim, ó, mulheres mães, né? E a gente está tentando desconstruir isso. Meu lugar não é nessa cadeira executiva, porque, olha, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa para estar ali. E não... você traz esse monte de coisa, e por isso que você traz esse monte de coisa, esse lugar é para você. São essas capabilities que você traz, é tudo isso que você concilia, que te torna mais forte e poderoso, que esse lugar é para você, né? E aí, entrando um pouquinho na Bitumami, com toda essa história e esse meu olhar, quando eu conheço a Dani, né, a Dani Jun, que conhece a Bitumami, o projeto, eu acho incrível, porque o que é a Bitumami? Né? Uma social tech que tem como objetivo tornar mulheres e mães livres e livres economicamente líderes, né? Então é construir comunidade e construir caminhos, educação, tudo para que as mulheres consigam estar nesse lugar, né? A gente vê os números, enfim, N mulheres que a maternidade, o filho sempre 100%, ele é da mulher, e muitas vezes não é, o homem não assume. Então, quantas mulheres sozinhas aí, Sim. com filhos, mulheres solteiras e que com dificuldade financeira, com a grande dificuldade, né, de, sendo mulher, já criar um filho, muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de se manter. As estatísticas mostram que mulheres, depois que voltam da gravidez, logo depois da licença, muitas são realmente demitidas. E empreender enquanto mulher, conciliando isso com a maternidade, é muito mais difícil do que para um homem. Conseguir investimento para um empreendimento de uma mulher é muito mais difícil, as estatísticas também mostram. Então, assim... Porque a própria mulher também se limita muito mais do que o homem, né? A gente conversou sobre isso coisa, é tudo muito mais difícil. Emocionalmente, a gente acha que a gente não é capaz, minha síndrome da impostora. Exatamente, a gente é educado de um jeito, nossa, que nos coloca num lugar diferente, né? Então, quando eu conheço a Bitumami, eu falo, cara, que projeto incrível, né? E eu sempre acreditei... Como que você conheceu? Eu conheci a Dani, na verdade. A Dani foi uma mentora num processo que eu estava vivendo comigo. E aí eu achei incrível. E aí depois, logo de um tempinho, a Dani falou, eu vou abrir uma rodada de investimento, Ângela, eu lembrei de você, enfim, do que você traz. E eu acho que vou abrir para algumas pessoas que eu vou convidar para fazer uma reunião. Eu queria te convidar, né? E aí eu fui, enfim, conheci todo o processo, até precisei esperar um pouquinho, eu falei, Dani, eu quero entrar. Não fecha essa rodada sem a gente, né, não fecha as possibilidades para mim. Enfim, deu certo, aí eu consegui entrar. E eu sempre acreditei que investimento é sobre viabilizar futuro. Esses dias eu escrevi sobre isso também. Sempre acreditei que era sobre isso, não é sobre acumular riqueza, né? Investimento serve se a gente, né, para que a gente vai acumular riqueza? A gente precisa ser capaz de investir, de guardar um pouco de grana, ou de pegar a grana e colocar num lugar que vai te viabilizar um futuro melhor. É para isso que a gente olha e eu penso em trabalhar e ter um pouco mais de dinheiro. E eu não acho que a gente consegue construir um futuro melhor individualmente, não é sobre eu guardar dinheiro para mim, para os meus filhos, para minha família. Porque, né, a gente é resultado de fatores muito complexos que constroem uma sociedade, uma qualidade de vida, enfim, né? A gente até viver com um pouco mais de dinheiro, mas vendo do lado uma sociedade com toda uma grande maioria sofrendo e sem ter espaço, como é que a gente é feliz assim, né? E aí foi o meu primeiro investimento anjo. Eu falei para ela, meu primeiro investimento anjo, e está sendo um super aprendizado sobre isso também, o acompanhar o próprio processo, né, da startup, ter essa oportunidade de acompanhar, né, de conseguir contribuir também nos modelos de negócio, enfim, nos projetos, nas sugestões, nas decisões, isso está sendo bem legal. E principalmente por isso, porque é um objetivo de, no fundo eu vejo a Bitumami como uma iniciativa, né, de construir uma grande rede de apoio para mulheres que precisam se tornar livres, economicamente líderes, que precisam liderar a sua vida a partir, né, e sem ter que abandonar a maternidade, Exato. Ao contrário, né, usando a maternidade enquanto potência para gerar esses resultados. Gente, eu já quero chamar ela aqui para o nosso próximo podcast. Tem que chamar,
Super. Já tá na listinha, uma potência, né? Realmente. Você tá contando aí, dá vontade de conhecer mais. E uma coisa que eu também me fez investir, o Pripas, sempre uma vez me disse, eu falei, o que você... né, quando ele estava ali à frente de um fundo de investimento, quais são os critérios para você investir numa startup, né? E ele falou assim, a primeira coisa que eu olho e que me chama, que é assim, fator decisivo é quem é o time que está à frente dessa startup, porque ideias todo mundo tem, ele fala muito isso, né? E ideias podem até mudar, né? Mas se você tem um time realmente capaz, com engajamento emocional, né, ação decisiva e capaz, apaixonado e capaz de, com as skills necessárias para fazer aquela ideia sair do papel, ele faz qualquer ideia sair do papel. E eu vi isso muito lá, né? Então eu vi mulheres ali à frente, todo o time, não só a Dani, mas a Mi Junca, todo o time que tá ali na frente, muito apaixonado e com muita capacidade de entrega. Então eu falei, deixa eu experimentar, começar a experimentar. E o impacto todo, né, que elas estão gerando na sociedade, como você comentou. E acho que é uma coisa muito legal quando você também entra para... Porque hoje você é diretora executiva, além de N outras coisas que você já mencionou aqui. Mas, como você falou, é um mundo novo, né? Para você também ser investidora anjo. E o que é muito legal é você ver o tanto que você contribui para a startup, para a B2Mami, e o contrário, como a B2Mami contribui para você e quanto isso também gera valor para o seu dia a dia dentro da organização e o quanto o seu conhecimento da corporação gera valor para o mindset da startup. É uma troca, então, é uma troca muito grande. E muitas vezes as pessoas acham, não, eu tenho que focar e fazer muito bem isso. Sim, você tem que ser muito boa nisso, mas isso não elimina o fato de você olhar ao seu redor e ver de que forma que eu posso complementar e ser complementada. Sim. Né? Que esse é um ponto muito importante quando você está com esse olhar de startup, seja mentorando, seja investindo, e o que você está fazendo que é ativamente tá no business faz muita diferença para você e para ela. Eu vou fugir um pouco do nosso roteiro, porque a conversa vai fluindo e me dá curiosidade de mais temas. Você que tem muito contato agora, né, não só com startup, mas com corporativo por 19 anos aí de corporativo na mesma empresa. Quais são as skills que você espera quando você está procurando alguém para alguma vaga no corporativo? Quais são as skills que você espera de um founder, alguém que você investiria? Legal. Bom, primeira coisa que quando eu estou contratando alguém, a primeira coisa que eu olho qual é a fome de curiosidade de fazer dessa pessoa, de querer aprender. Eu acho que quando eu contratei há 2 anos atrás uma mulher que ela não tinha experiência nenhuma em que ela ia fazer, a gente, na verdade, ela era nada com que ela ia fazer, mas ela era experiência de empreendimento, de tudo, e ela falou, chegou com toda a humildade, falou, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. Eu quero trabalhar aí, eu tenho essas e essas e essas competências, eu acho que isso soma para esse papel que vocês estão buscando, eu sei que eu tenho alguns gaps ainda, mas esses eu vou aprender. E a gente tinha um ou outro candidato junto, e ele muita experiência, alguns skills, em alguns programas, algumas coisas que a gente tinha, mas faltava alguma coisa. Faltava essa pegada de brilho no olho. E a gente apostou nela. Essa menina voou. Que legal. Assim, 2 anos depois de empresa, ela ganhou prêmio, ela aprendeu super rápido, ela passou a ensinar outras pessoas a fazer o papel dela. Então, eu acho que a gente começou falando de curiosidade, né? Eu acho que isso é super importante, principalmente no que a gente eu trabalho com tecnologia, gente. Tecnologia não dura muito tempo. Você tem que se manter atualizado o tempo inteiro. Tá com vontade de mesmo aprender, assim, com fome, né? Processo. Agora a gente está passando por uma super revolução com inteligência artificial. Então, não é sobre isso, né? A gente ser muito mais flexível, mais líquido, e achar esse brilho no olho, essa convicção emocional, né, nas pessoas. Um pouco de ser autodidata também, né? Sim, tá falando. Né? Acho que isso. E eu acho que tem um lugar também, aí já falando, que é um lugar das tecnologias humanas, né? Então, eu acho que os founders, aí você perguntou dos founders, eu acho que você tem que, óbvio, ter também essa convicção emocional, esse lugar de onde você vai buscar essa curiosidade, buscar os recursos, né? Porque você o tempo inteiro vai ter que buscar recursos, mas você tem que ter esse lado da tecnologia humana, que é o lugar das relações, né? Eu sou muito do vínculo, da construção das relações, que é esse lugar das relações, e que para mim vai ser cada vez mais valioso. A gente está vendo que as máquinas vão vir fazer cada vez mais, a tecnologia vai vir fazer cada vez mais o que é mecânico, que a gente faz muito hoje, né? Tá todo mundo meio apavorado. Nossa, mas e os empregos, o que a gente vai fazer? A gente vai ter chance de exercer mais as tecnologias humanas que as máquinas não vão fazer. E usar das máquinas para nos ajudar nisso, inclusive, da inteligência,
né, da inteligência artificial, de robôs, para nos ajudar nisso. Então, a complementar, a ser algo complementar. E então, eu acho que tem esse olhar também, né? Tem que ser, quando a gente vai procurar olhar um founder, tem que ser alguém que tenha esse complemento das duas coisas, que consiga ser muito assertivo, muito analítico, muito concreto na construção do que se quer construir, uma visão de futuro, né, na visão daquilo que ele está querendo fazer, mas que também tem um lado de liderança que envolva as tecnologias humanas, porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém, não existe isso. Não existe ideia maravilhosa que puxa ninguém sozinho, que alguém faça sozinho. Então você tem que ser capaz de trazer as pessoas, e liderar é muito isso. Eu sempre falo, para mim tem uma frase que eu gosto muito, que é liderar é ser capaz de criar visão de futuro e de fazer com que as pessoas acreditem nessa visão com você, né? E você faz isso se você humanamente traz as pessoas com você, se você olha as pessoas de forma humana, se você valoriza elas, se você olha esse potencial que elas têm, a partir do que elas têm, não coloca ela em caixinhas e traz para que elas possam exercer esse potencial do teu lado. Então, acho que isso serve para o founder, serve para a vida corporativa, sim, com né? certeza. Serve para os dois lados. Com certeza. E isso é interessante, né? Porque é um aprendizado da geração, da nossa geração para trás, e a geração atual, ela já vem com esse lado da humanização muito mais forte, né? Tanto que a gente ouviu muito no SXSW falando sobre humanização, a gente no Web Summit também sobre isso. Então, é super importante justamente também ter líderes que têm esse olhar. Um líder, até quando eu fiz a sua descrição para fazer a divulgação do nosso podcast, eu trouxe muito que você é uma líder muito humana. E olha o diferencial que tem líderes humanos nessa construção de relação no mundo corporativo, tanto no olhar de intraempreendedor, como também do olhar para o cliente, como também com a startup, né? Então, é extremamente importante. Sim. Muito legal. Rê, a gente já foi viajar para a China, fomos para a SXSW algumas vezes, alguns eventos também, estava até contando para a Jaque sobre algumas experiências, mas outra coisa que eu também mencionei foi sobre a sua paixão por viagens, né? Você é uma apaixonada por viagens, para conhecer pessoas, conhecer culturas diferentes, conhecer sobre tecnologia, tá nos principais eventos de inovação, mas independente do objetivo da sua viagem, seja para negócios ou seja para lazer, você sempre faz conexões com o que você viu, com a sua realidade, com o seu olhar de futuro. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até para quem não conhece, não segue ainda a Renata no Insta, ela sempre compartilha sobre as viagens e sobre essa conclusão que ela chega, e é sempre de tanto aprendizado para todo mundo que vale super a pena. Mas queria que você falasse sobre primeiro, isso. Obrigada pelo feedback, né? Mas eu amo escrever. Eu adoro escrever, sempre gostei. Meu primeiro emprego, na verdade, antes de eu entrar na faculdade, até eu estava fazendo vestibular, quando eu fiz o último ano da escola, eu sempre fui muito bem em redação, e meu professor de redação me contratou para corrigir redação. Você acredita no cursinho que ele tinha particular? Eu tinha 14 anos, né? Um pouquinho mais que a idade da minha filha agora. Então, assim, tenho super orgulho de contar essa história, porque foi meu primeiro emprego remunerado, era super pouco, né? Era uma porcaria, não dava pra comprar nada, mas eu tinha sido convidada, era um orgulho e tal. Mas eu sempre gostei muito de escrever, é a forma que eu me expresso muito, que eu gosto de imprimir no mundo. Quem sabe um dia eu escrevo um livro. Tá? Eu tenho certeza. Tô começando a nascer no coração esse projeto. E aí, eu fiz, e assim, eu também amo viajar, né? Amo muito viajar. E eu fiz, há pouco tempo, uma mentoria também com um jornalista, com o Daniel Nunes, que é incrível, que ele é um jornalista de viagens, e ele tem um curso que são narrativas afetivas de viagem. E eu adoro compartilhar, eu sempre tive vontade de falar das viagens, porque viagem tem um lugar diferente para mim, não é só entretenimento, diversão, tem realmente, sempre teve. E essa mentoria me ajudou nesse processo até de autoconhecimento também, de entender o que era esse lugar da viagem para mim. E o Daniel até me falou, uma vez, uma coisa, que ele falou: Renata, a viagem, ela é um processo de tirar a gente da zona de conforto. Concreto. Porque você sai do teu país, você está falando, principalmente uma viagem internacional, você está falando uma língua diferente, você vai comer uma culinária diferente, você tem costumes diferentes. Você tem que sair daquele lugar que é o teu lugar, o teu quentinho, o teu jeito de viver, as coisas que você acredita. Às vezes você vai experimentar religiões diferentes, tudo. Né? Quem sabe viajar faz isso com respeito e faz isso absorvendo o melhor daquilo que você está vivendo, né? E aí, poxa, aquilo me pegou, porque eu falei, a minha sensação era que sempre que eu viajo eu volto mais inteligente, eu volto melhor. E aí nesse dia que ele falou isso, eu falei, cara, é por isso, né? Como você sai da sua zona de conforto e você experimenta coisas tão diferentes que aquilo não imprime em você algo que te
as viagens me afetam, né? Experimentar outra cultura me afeta. E afeto, né? Quando a gente fala afeto, não tem só a ver com amor, né? Afeto é aquilo que te afeta, te movimenta, né? Então, se você se afetou, você se movimentou. Então, a viagem sempre volta um pouquinho, me põe num lugar um pouco diferente, eu sempre volto melhor. Tanto que eu amo levar minhas filhas para viajar. Então, assim, se eu puder, elas pequenininhas, a minha filha, com acho que 5 anos, a gente foi para Roma, minha filha menor. Você acha que não fica nada? Eu penso, mas fica. Tem coisas assim que ela conta, que ela viveu, e enfim. Eu tenho a oportunidade de fazer isso. Eu acho que esse é o maior presente que eu posso dar para ela, é viver culturas, experiências. Então, assim, elas aprendem, né? Eu acho que quando você viaja, você aprende história, você aprende isso, que a tua visão de mundo é só a tua visão de mundo. Você cria perspectiva, o mundo é muito, né? Você cria perspectiva, você cria esse olhar mais inclusivo, né? Aberto, né? E rico, né? Quanto mais você conhece, você tem contato, mais rico você fica. Então, eu amo viajar por causa disso. E aí, como me afeta, eu falo, por que não contar sobre o que me afeta, né? E eu acredito muito também, eu acredito super que experiências valem mais do que coisas, né? Nessa vida. Então, você compra um carro, daqui a pouco aquilo deixou de ser novidade. O que você viveu é sempre algo vivo em você, você sempre tem aquilo para contar, para dividir, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, para mim, é quase uma filosofia de vida, investir em conhecer novas culturas, novas pessoas, viver novas coisas. Então, eu viajo muito a trabalho, né? Eu sempre tenho uma oportunidade de trabalho, às vezes até de experimentar um pouco de cultura local, isso me torna mais rica. E eu amo escolher, agora mesmo eu estou com meu marido planejando uma viagem que aconteceu uma oportunidade da gente fazer, que a gente queria muito. E aí eu já listei vários podcasts sobre o lugar que eu vou, sobre o que a gente vai conhecer, e venho ouvindo no carro, venho estudando, porque eu falo, e eu já estou me transformando para essa viagem que eu vou fazer, né? E por que não dividir isso com o mundo, né? Com certeza. E aí você falou do Instagram, então eu vou convidar as pessoas, quem quiser entrar, porque dessa mentoria que eu fiz com o Daniel, eu ia fazer o Caminho de Santiago, né, ano passado. E aí a gente escolheu que o projeto ia ser contar. Eu fiz 4 textos, são 4 narrativas afetivas da experiência de ter feito o Caminho de Santiago. E foi muito legal, né, porque se tornou concreto esse processo do que eu vivi, do que eu absorvi. Eu tive que, quando você escreve, né, você até faz uma análise mais profunda, né? Mais profunda, também. Você entende, deixa eu entender o que aconteceu. Você vai botando para fora e aquilo vai também fazendo em você, né? E foi muito legal porque eu convidei a minha filha mais velha, que é a Mariana, que desenha, para fazer as ilustrações desse projeto. Sensacional. Então, ela virou coautora comigo. Então, os textos são meus e as ilustrações da Mari. Então, ficou muito mais afetivo, muito mais gostoso. A gente pesquisou, mostrei as fotos, as referências dos lugares que a gente passou. Também tem maternidade nessa história. E você acaba motivando também ela para ter esse olhar, né? Super. E o que foi Santiago para ti? Teve um clique para ir para lá? Ou eu sempre tive muita vontade de fazer o Caminho de Santiago. Meu marido também tinha vontade. A gente tem amigos que já fizeram algumas vezes, né, próximos e tal, e contavam. Sempre tive muita vontade. E na pandemia, né, a gente em casa, não podendo viajar, eu penso, nossa, que bom que eu viajei muito. Eu sempre viajei muito, porque eu tenho as coisas que eu vivi agora, sem poder me movimentar, né, viajar. E a gente conversando, falou, tem 2 coisas que a gente precisa muito fazer. Uma era uma viagem com a minha filha mais velha, que a gente tava com a passagem comprada, era aniversário dela, a gente ia fazer antes da gente... E aí, com a pandemia, a gente cancelou tudo um mês antes, assim, ficou 2 anos sem viajar e foi com ela. A primeira viagem que a gente vai fazer é essa com ela, porque ter essa vivência com elas. Sim. E a outra era o Caminho de Santiago. A gente falou, não vamos adiar, porque um dia vamos fazer. Esse dia a gente escolhe, né? Vamos fazer. E a gente eu tinha ido numa viagem em Portugal, que a gente foi... Minha família vem, né? Minha ascendência, ela é portuguesa. E aí, o meu avô veio de Braga. Uma vez eu fui para Portugal, fiz até Braga. E é lá em cima de Portugal. E aí, a gente já ia a Braga e falou, vamos até Santiago de Compostela, que é 2 horas de Braga. De carro, dormimos em Santiago. E foi uma experiência incrível chegar naquela cidade, sentir aquela energia. É mágico, né? É muito mágico ver os peregrinos chegando. E eu falei, um dia a gente vai fazer isso e vai chegar peregrinando aqui, né? E aí, desde aquilo a gente tinha essa vontade. E aí, assim, abriram as viagens, podia viajar, abriram as fronteiras, a gente falou, vamos planejar. E a gente planejou, fez junto, e quero fazer de novo, quero fazer outro, porque são vários roteiros. Foi uma experiência muito profunda, de autoconhecimento também, de conexão, enfim, com as outras pessoas, com o mundo, com o meu momento naquele... A gente sempre volta transformado, né? E de qualquer viagem dessa, foi muito especial, assim. Você tem uma palavra para definir, Santiago? Já que perguntou qual foi o seu principal aprendizado, você tem uma palavra, uma frase? O que foi Santiago para você? Nossa,
eu acho que eu vou falar uma palavra que eu acho que é autocompaixão, sabe? Porque eu imaginei, planejei, eu gosto de viajar, então eu planejo no detalhe e tal, eu planejei uma época que ia ser legal, o clima ia ser bom, né? Vocês vão ler de meus textos, depois vocês foram lá, e foram 6 dias de muita chuva. Tanto que o nome do projeto é A Santiago Sob a Chuva. Foram de chuvas torrenciais, eu andei 4 horas, 5 horas embaixo de chuva torrencial, foi uma experiência, mas não teria sido aquilo que foi se não tivesse chovido. Então, depois de viver, né? Eu fui muito grata ao processo, tudo que eu vivi, mas assim, a autocompaixão no sentido de, era o que era para ser, né? Podia ter sido um sentimento um pouco de frustração, e não foi, né? Outras pessoas vivendo aquilo junto comigo, era aquilo que era para ser para mim, e foi muito forte, foi muito potente. Eu acho que potência também é uma palavra importante também, acho, desse processo. Muito interessante, porque a maioria das pessoas assim que a gente entrevista, você consegue ver alguns padrões, né? Eu acho que tem uma questão do otimismo e da intenção dessas pessoas, que eu vejo muito em ti. Você não faz as coisas por fazer, você faz as coisas de forma muito intencional, muito consciente. Isso é muito legal de ver. Que legal ouvir de você isso, porque eu acredito muito nisso. Eu sempre falo de liderança intencional, inclusive. Eu acredito muito nisso. As pessoas são diferentes, né? Cada um toma decisão, lidera, enfim, a sua vida a partir de seus próprios padrões. Eu acredito muito nisso. Eu seto uma intenção e é sobre essa intenção. Pode chover tudo que na minha vida. Eu sou uma pessoa muito do sim. Eu não sei com uma pessoa hoje que eu falei isso. Eu sou do sim, eu normalmente sou do sim. Vai dar certo, vamos fazer, vamos dar um jeito. Se você me convidar, eu vou. Então, primeiro eu sou do sim, né? Mas eu sou muito isso, de setar uma intenção. Eu coloco a intenção e depois eu venho com as decisões, com o jeito. A partir daquela intenção, aquilo me guia, né? Então, é o meu jeito que eu escolhi. Então, é interessante você identificar isso. Né? Baita inspiração. Super. Muito prazer te conhecer. Querida. É incrível. uma coisa muito legal também disso, né? A Jaque tá falando sobre... por favor, tem mais aqui. Uma coisa muito legal além da intenção, né? Esse otimismo e o sim, e também assim, deu errado, tudo bem, mas... Tá bom, mas o meu objetivo é esse, o que eu preciso fazer para dar certo? A gente vai ter que mudar a rota, a gente vai ter que fazer diferente, mas tá tudo bem. E isso foi uma característica muito grande do nosso grupo da China, né, Rê? Até eu estava em um curso na semana passada, que era sobre, o tema era coragem, liderança corajosa, etc. E tinha uma série de exercícios, e um dos exercícios era assim, o que você, numa viagem, né, seja negócio, seja lazer, o que você não gostaria que a pessoa que estivesse com você tivesse, né? O que te chamaria atenção? O que para você seria, enfim. E eu fiquei pensando e eu falei, é justamente isso. Você tá com uma pessoa que planeja de uma forma e se algo não sai em linha com o planejamento, com as coisas, já se frustra, já fecha a cara e a viagem é péssima porque aquela estrada não deu para seguir, ou porque estava chovendo, ou porque qualquer coisa. E a nossa viagem, a gente conversou isso sobre do começo ao fim. Era uma viagem só com executivos de corporações, de startup, investidores, etc. E uma viagem para a China, onde a gente total sair da zona de conforto, uma cultura diferente, uma cultura, uma comida diferente, e ônibus e avião, e tempo que chovia e você não podia pegar o avião, tinha que acordar de madrugada, ficar num hotel que a gente teve que achar aos 46 do segundo tempo. E uma coisa que foi muito legal dessa viagem era a intenção de todo mundo. Era todo mundo olhando, tudo bem, não deu certo. Mas a gente ia cantando karaokê no ônibus. E no fundo isso é um protótipo da vida, né? Exato. Porque a vida não é constância. Eu acho que isso foi muito... Eu falo isso muito na história do caminho também. Porque assim, a gente acordava e tinha sol, dia tinha muita chuva, mas tinha sol, tinha arco-íris, tinha tudo, né? E quando a gente tá aqui, ó, num lugar fechado, se você passa o dia inteiro num lugar fechado, você não tá vendo, mas a vida tá acontecendo lá fora, e a natureza, ela é a vida em si, né? E ela é isso, ela é movimento, né? E a vida é movimento, né? Então, se você se coloca numa postura de contra o movimento, é muito mais doloroso. E de vítima, né? Muitas vezes. Ou de dificuldade, de reclamar. É muito mais doloroso, é mais difícil o processo, né? Mas se você entende que a vida é movimento e como é que eu me adapto a esse movimento, ou como é que eu tiro proveito desse movimento, ou o que esse movimento, né, traz para mim,
eu pelo menos acho que é mais gostoso. A perspectiva da vida muda, né? Isso, eu acho que e o grupo teve muito isso, né? Naquela história lá, né? Então foi muito isso, E todo mundo falou, nossa, como aquele grupo, porque a gente passou perrengue, gente. A gente viveu situações, assim, de muito perrengue. Histórias pra contar. Exato. Nossa, super. E os perrengues fizeram até da viagem, né, uma experiência, a gente aprendeu até sobre cultura, sobre isso. A gente entendeu, né, muitas vezes por que estava acontecendo, o que estava dando, o que não dava certo, porque era uma característica ali enfim, das decisões do próprio país, né? E tudo bem, e aprendemos um monte, né? Foi super bacana, assim, e assim é a vida, né? Exato, em todos os sentidos, né? Foi uma viagem transformadora que aconteceu logo antes da pandemia. Pouco tempo depois, a gente organizando mais uma viagem para a China, entrou na pandemia. E logo depois tivemos outras viagens. E aí, eu quero puxar agora para o lado de tecnologia, de inovação, do seu dia a dia. Você tem muito forte, né, também todo esse olhar para inovação, para novidades, a curiosidade de falar também sobre inteligência artificial. Acabou de voltar do SXSW. Queria que você trouxesse um pouco sobre sua visão de tendências, né? O que você vê que hoje é importante também para as empresas, para elas se manterem competitivas, diferenciais? O que é importante olhar daqui para frente? ChatGPT? Primeira coisa que eu acho que é importante é você estar próximo. A inovação, quando ela está no começo da curva, ela dá medo, né? E ela te coloca, principalmente a tecnologia, você não conhece direito o que está ali, ou pelo menos como ela aparece no mainstream, parece uma ameaça. O que eu faço com isso? Parece uma ameaça. E é o contrário, não se afaste, se aproxime da inovação quando ela estiver no começo da curva, porque você vai ter experiência de aprender e experimentar. Para quando ela estiver no hype, você tem muito mais conhecimento sobre isso. Então, eu acho que é um pouco, primeira coisa sobre isso. Segundo, a gente está vivendo um momento muito importante. Só te cortar, experimentar, fala um pouquinho para as pessoas como chegar nessa... Por exemplo, no começo da história, porque quando na internet, que na verdade não era uma novidade, ela já vinha sendo, né, desde a década de 50, ela já existe, enfim, começa ali no ambiente das universidades e tudo. Quando ela vem para o mainstream, na verdade, quando ela se torna comercial, que é 95, o primeiro browser, né, que o Netscape aparece como o primeiro browser comercial, cara, a gente tinha que explicar o que era a internet. As pessoas não sabiam, né? E quem se aproxima e começa a aprender isso, começa a conseguir fazer negócio muito mais rápido, a tirar proveito disso. A gente está vendo um hype muito parecido com a inteligência artificial. Não é algo novo também, né? Já há muitos anos, enfim, na medicina isso vem sendo usado há décadas, né? Para diagnóstico de imagem, enfim, N coisas, redes sociais, aí estão redes cheias de inteligência artificial, de algoritmo, para N coisas nos negócios. Mas as LLMs, né, que é a linguagem, os Large Language Models, que está por trás do ChatGPT, por exemplo, que já vem alguns anos se pesquisando sobre isso, tem um artigo do Google lá de 2017, né, que é You Have to Pay Attention, também não é algo, mas ela cai no mainstream. Quando que ela cai no mainstream? Agora que se cria uma experiência fluida de interação conversacional com essa tecnologia. Que um dos principais exemplos é o ChatGPT, enfim, a gente tem os geradores da DALL-E, os geradores de Midjourney, de imagem e tal. Isso, aí a gente tem acesso no mainstream a esse recurso. E se assusta, porque fala, que incrível que é isso, parece mágica, né? E de certa forma né? A tecnologia, quando ela é tão fluida, tão invisível, ela realmente parece mágica. E isso assusta e traz N questões, implicações, de óbvio que traz, e a tecnologia é algo que o humano cria, né? Então, a gente também precisa regular, a gente também precisa ter esse olhar, liderar dessa forma, como é que a gente usa da melhor forma. Mas a gente está, nesse momento da humanidade, eu que trabalho com tecnologia, eu estou muito empolgada, no sentido de, putz, que momento bacana para estar vivo sobre a Terra, vendo isso acontecer, né? No SXSW, o fundador da StrangeWorks, né, o Hurley, falou que que é uma startup que tem como objetivo democratizar a computação quântica. Ele falou uma frase que eu escrevi meu artigo falando sobre isso. Ele falou, cara, nos próximos 7 anos a gente vai ver mais transformações de toda a história da humanidade até aqui, por causa de inteligência artificial e dos potenciais da computação quântica. É assustador ouvir isso, mas ao mesmo tempo, né, toda a evolução tecnológica que a gente vem passando nas últimas décadas, dos anos, trouxe muito mais desenvolvimento econômico, tirou as pessoas da linha da pobreza, né, trouxe muito mais possibilidade de educação, enfim, e o que a inteligência artificial traz de potencial agora é gigante. Então, tem que prestar atenção, tem que se aproximar, né, e entender isso,
experimentar. Óbvio que a gente vai estar no momento da gente experimentar, trazer um pouco as lideranças pensarem sobre isso. A gente mesmo vai ser uma liderança diferente. Como é que a gente traz o recurso da inteligência para nos ajudar a tomar melhores decisões, né? E atua mais nas tecnologias humanas, complementando isso. Então, assim, as empresas precisam se aproximar desse lugar. Aí a gente tem N recursos que estão se desbloqueando, né? A gente tem o Web 3.0, a gente tem, enfim, 5G aí que em escala vai proporcionar o acesso a essas tecnologias de um jeito... Então, a gente vai conseguir fazer negócios em outras camadas de abstração, de relacionamento. Daqui a pouco a gente não vai ter mais as apps como a grande interface do relacionamento, a gente vai ter muito mais um lugar de conversacional, muito mais voz mesmo, né? Isso já vem apontando há muito tempo. Então, se você não está experimentando... Daqui a pouco você vai ser só um follower, você vai, né, de algo que alguém conseguiu experimentar antes e óbvio, aí você vai se preocupar, quem está experimentando vai se preocupar em garantir segurança, em garantir ética, né, mas tem que se aproximar, eu acho que esse é a coisa mais importante desse momento. Posso fechar com uma pergunta bem desafiadora? Ai, meu Deus! Adoramos! Se você fosse... mais vinho. Se você fosse sair do mundo corporativo, da segurança do quentinho para empreender, o que sua startup seria? O que você acredita que é a próxima bola da vez? Desafiadora. Desafiadora, mas bom, cada um é cada um, né? Eu acho que a gente vai viver, a gente está vivendo aí eu vou do lado humano, porque esse tem muito lado meu. Acho que a gente está vivendo uma crise muito forte de lideranças no mundo. Acho que a gente vive uma crise de lideranças que não consegue construir vínculo, e eu acho que os 2 anos de pandemia acentuou isso muito fortemente. A gente foi jogado para um lugar da tecnologia, que a tecnologia media as relações, né, e esse lugar ficou muito frio, a gente perdeu, enquanto liderança, a capacidade de construir vínculo. E eu acho que eu apostaria muito em algo, talvez alguma coisa de educação, alguma coisa ligada a lideranças, a esse processo de ajudá-las a desenvolver essas tecnologias humanas que a gente está enferrujado. E que o mundo vai precisar, para esse contraponto. Eu acho que a gente vai passar 2, 3 anos, isso é muito meu, tá? Mas eu acho que a gente vai passar 2, 3 anos a gente vai ir muito para esse lugar da inteligência artificial, de entender, de desenvolver, e depois vai vir uma onda já um pouco mais muito forte da tecnologia humana complementando isso. Né? O que o humano aporta, né? E eu acho que se a gente começa a refletir sobre isso agora, quem vai refletir sobre isso agora vai estar na frente. Então, eu acho que eu iria nessa linha, numa coisa mais de educação para lideranças. Muito legal. Muito obrigada. E ampliar a sua potência, né? Sim, é exatamente isso. Talvez isso. Talvez seja o que eu imprimo no mundo, que eu acho que entende que seria uma boa contribuição, né? E usando a tecnologia para ajudar, né, a escalar isso. A escalar, né? Tem alguma mensagem final do que você gostaria de ter falado, não falou? Ai, não, seja acho que vocês foram... inspirar mulheres, inspirar... mundo corporativo, startups ou apaixonados por viagens? Olha, eu acho que uma mensagem final, acho que coragem, né? Eu acho que para as mulheres, assim, acho que assim, não é que abram, eu quero o nosso espaço. Tem uma frase que eu adoro sobre a autonomia, que é assim: a autonomia ninguém dá e ninguém recebe, a autonomia a gente exerce. Então, eu acho que, óbvio que tem contextos e contextos, mas quando a gente tem coragem, e aí tem uma frase também que eu gosto muito, que é: a gente, enquanto mulher, precisa achar um lugar de manifestar essa coragem a partir do feminino. E braveza é diferente de bravura. Eu acho que a gente precisa achar o lugar da bravura, enquanto mulher, nesse lugar corporativo. Eu posso falar muito mais do lugar corporativo que do lugar de onde eu venho, né? Então, eu diria, ache o lugar, né, com bravura, com coragem, o seu lugar, e, assim, com consciência, né, de como é que você lidera pelo feminino nesse lugar, porque as empresas estão precisando disso, né, desse equilíbrio do feminino e masculino, né? Então, traga a sua energia masculina, mas traga a sua feminina também, e para os homens também, acho que não é só para as mulheres, né, para os homens também. Um pouco que eu acho que dessa crise da liderança que eu estava falando, vem desse lugar, né, da gente estar completamente desequilibrado naquilo que a gente precisa para estar à frente na construção de futuro, né,
que não pode ser só um futuro analítico, duro, enfim. Né? Muito obrigada por isso. Melhor forma de finalizar. Tenho mais nem palavras. Obrigada, meninas, adorei. Bom, Obrigada, e quem quiser te procurar, quem quiser saber um pouquinho mais de ti, onde te acha? Fala para as pessoas. No Instagram, o meu Instagram é bem pessoal, assim, mas eu divido bastante. Eu não tenho conteúdo profissional, assim, mas tenho minha visão de mundo. Tenho minha visão de mundo, tenho, enfim, um pouco da minha visão de maternidade, tudo. @Renata Feltrin, com N no final. E meu LinkedIn, né? No meu LinkedIn eu divido também um pouco mais de conteúdo profissional, assim, de tecnologia. Legal. Maravilha. E Jaque, antes da gente terminar, Artsy, onde encontrar, o que é? artsevinhos.com.br, são vinhos em lata de pequenos produtores. Eu faço a curadoria, sou sommelier, então a gente está sempre valorizando os vinhos brasileiros. E é trocar um pouco da formalidade de beber vinho pela diversão. No final das contas é sobre isso, né? Informalidade, descontração. Acho que é eu isso. aprovei, super. Obrigada. Bom, pessoal, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.